Tudo bem, gente? Então vamos agora para mais uma aula sobre Roma, agora a parte final de Roma antiga, né? O período final, né? Que é o Império. Então nós temos a primeira parte, monarquia, depois república e por fim o Império. O Império vai do ano 27 a.C. até o ano 476, que é o fim da Antiguidade, né, no sentido da divisão clássica, e começa a Idade Média, 476 até 1453, com o fim do Império Romano do Oriente, que é Constantinopla, né, com a queda de Constantinopla. Então, vamos lá. Nesse período do Império, a gente divide em duas partes. Tá? A primeira parte a gente chama de Alto Império, que é o período de crescimento, de avanço, e é um período de bonança, né? de afirmação, e depois um período de declínio, que é o Baixo Império. No Alto Império, então, nós temos o começo do Alto Império chamada Pax Romana ou Pax Augusta, né? A paz de Otávio Augusto. Né? Por quê? Porque ele pacifica internamente Roma e a partir daí ele faz um processo de expansão externa. Para os amigos e as cidades que são próximas de Roma, tu tem toda uma série de benesses, né? Os banhos públicos, as construções, as fontes, o direito como elemento de regulação entre as pessoas. Tu tem uma série de avanços e uma certa estabilidade interna vinculada a isso, né? Lógico, para os inimigos tem a força, né? Mas para os amigos tu tem essa relação aí, né? É um período de grande expansão, né? Um período de grande expansão, uma expansão para o norte da Europa, é uma expansão que tem alguns limites, né, com os povos bárbaros ali, germânicos, estabelecendo uma certa de resistência, uma expansão para as ilhas da Inglaterra, é uma expansão para vários lugares ali, né, um domínio das regiões do Oriente Médio, né, que tem, por exemplo, a Judéia como um símbolo desse processo todo aí, né. É um período de crescimento econômico, né, toda essa expansão, né, fazia com que uma boa parte dessa população que era dominada virasse em forma de escravo. Escravo trabalho, trabalho gera riqueza, e a riqueza estabelecia uma grande opulência romana. Aliás, essa conquista do Oriente faz também com que a monarquia romana, melhor, que os imperadores romanos fiquem cada vez mais soberbos à moda das monarquias orientais. Essa é uma leitura que não é pacífica, mas existe esse entendimento aí para alguns, tá? As cidades ficam cada vez mais importantes, né? Esse êxodo rural que a gente tinha falado desde o processo lá da monarquia, ele se acentua nesse período histórico. As cidades ficam cada vez mais populosas e difíceis de controlar no sentido administrativo e no sentido político também. Um expediente que era utilizado era a política do pão e circo, panis et circenses, né? Essa política de pão e circo efetivamente é uma política de entretenimento, né? E uma política de encher a barriga do povo. Quer dizer, se o povo está alimentado e alegre, o povo está, né, no sentido geral, estabilizado, contente, feliz e não estabelece oposições. Então essa política do pão e circo era muito comum. Inclusive eles distribuíam pão mesmo, né? Fazia, né, uma ou duas carroças de pães e distribuía, né, na praça, né, com oferecimento da família tal, né? Eles estabeleciam essa distribuição da família. Nem sempre era o Estado, às vezes era o Estado, às vezes eram as famílias, até para o processo de dominação política, fazia essa distribuição de pão. E os circos, né, o símbolo maior desse processo aí eram as arenas de luta, né? E o símbolo maior dessas arenas de luta era o Coliseu, né? Mas não era só essas lutas aí, tinha corridas de cavalo, tinha também os elementos de teatro, de rua que existia também, que era tudo no sentido do circo, né? O circo romano era o circo que trazia também os animais, né? Das amplas regiões que os romanos dominavam, tinham animais que os romanos da Península Itálica não conheciam, né? E trazer esses animais era um elemento interessante de ver aquilo que era inusitado, diferente, né? Tanto que para a inauguração do Coliseu romano foi trazido um rinoceronte, né, que escandalizou não, que deixou muitas pessoas assim muito intrigadas com aquele animal que eles nunca tinham visto, né? Nunca tinham visto. Bueno, esse é o processo então do Alto Império. Agora, o período do Baixo Império começa uma relação de decadência até o fim de Roma.
Esse processo todo aqui, ele começa com que a gente chama de crise do século III. Essa crise do século III, ela começa com uma coisa que teoricamente seria boa, que era o domínio, né, e usufruir dessa expansão romana, né? O imperador Adriano, ele faz um muro, né, uma muralha, né, chamada Muralha de Adriano, né, em vários lugares do Império, especialmente lá na Inglaterra, que ele faz um limite entre o mundo romanizado, que estabelece a condição da lei, do latim, do entendimento, e o mundo bárbaro, que era um mundo, né, do imponderável, o mundo dos bárbaros, da disputa, do não entendimento, do caos. Né? E essa muralha estabelecia uma separação do mundo romano, que era de dentro, e o mundo que era caótico, que era bárbaro, que era o mundo de fora. Só que essa muralha, né, ela gerou uma crise econômica, porque você não expandindo mais o império, tu não traz mais escravos. Né? Aí tu faz um processo de estagnação desta economia. Né? Lembra que eu falei que a escravidão era a mola mestra dessa economia? Agora tu tem os efeitos desse não acesso dos escravos no Império Romano. Tu não tendo mais escravos, tu tem um processo inflacionário, tu tem um processo agora de uma crise econômica, e essa crise econômica vira uma crise militar, que vira uma crise política. Então todos esses elementos são vinculados a essa não expansão a partir do século III. Né? Vários imperadores tentaram fazer essa relação de reconstruir isso aí, mas também vários estabeleciam um processo de enfrentamento, né, entre eles. Dentro desse processo teve um caos militar, teve uma disputa entre os generais, era um processo de grandes tensões. Por quê? Porque tu não tinha uma pacificação no processo. Sempre quando tem um processo de decadência, de crise interna econômica, tu tem uma relação de tensionamento interno, né? E nesse processo aí os generais que tinham poder militar tentavam se afirmar também. Então teve uma grande disputa nessa relação. Diocleciano, né, tentou fazer uma separação desse processo aí, daquilo que era mais disputado, que era o Ocidente, daquilo que estava melhor, que era o Oriente. Então ele dividiu o Império em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que a cidade foi feita, melhor, que foi reformada por Constantino para ser uma cidade importante, né? E Império Romano do Ocidente com sede em Roma. Né? Dessa separação ele colocou a chamada tetrarquia, né? 2 Césares e 2 Augustos para dirigir esse processo aí. Um César e um Augusto em cada um desses lugares aqui, e estabelece uma divisão entre seus filhos aqui para dirigir Roma. Nessa condição aqui, tu tem já uma pressão muito forte por conta dos bárbaros, uma pressão muito forte dos bárbaros. Por quê? Porque o exército romano começava a minguar, começava a bater cabeça, começava a não ter mais capacidade de se financiar. O Senado e o Império não tinham mais a capacidade de financiar esse exército, e essa condição aí começa a ter, né, a vinda dos povos bárbaros, que sempre estabeleceram uma resistência aos romanos, né? Sempre estabeleceram uma resistência aos romanos, mas agora eles veem a oportunidade de atacar esse Império Romano, que começa com a invasão dos hunos. Né? Os hunos eram um povo bárbaro do Oriente. Aliás, é importante a gente definir o que é bárbaro. O que é bárbaro para o romano? Aquele que não falava nem grego e nem latim, que não seguia as normativas culturais e o direito romano. Esses eram os bárbaros. Né? Então eram vários povos com várias leituras de mundo, religiões diferentes entre si. Né? E começa com a autorização que os romanos dão a alguns povos bárbaros a entrar em suas fronteiras, com medo da vinda dos povos hunos, né? Do povo huno, que era um povo muito brutal nesse processo de enfrentamento. E os hunos, né? Átila, né? Que era o líder dos hunos, era chamado de flagelo de Deus, só para vocês terem uma ideia, né, do medo que causava essa vinda dos hunos. Então essa vinda, primeiro autorizada, e depois os diversos povos bárbaros, né, dos godos, né, visigodos e ostrogodos, né, de cima e de baixo, começam a estabelecer, né, vendo a fragilidade do Império Romano, começam a ocupar essa relação toda, esse Império Romano.
militarmente, e se força dentre os romanos chamado colonato. O que é o colonato? É a migração, né, das pessoas, especialmente dos plebeus, da cidade para o campo. É um êxodo urbano. Eles vão agora para o campo em troca de proteção, porque estavam, né, sempre, as cidades agora se transformaram em atrativos para essas invasões bárbaras, que eram invasões militares, que causavam muitas perdas de vida, as pessoas tinham medo de morrer, então iam para o campo em troca. E trabalhavam em troca de uma parte da sua produção e para os donos das terras, que tinham uma obrigação de proteger aquela população toda. De certa forma, o colonato ele é uma primeira versão do feudalismo, né, que vai acontecer um pouquinho depois disso aí. Então, o primeiro movimento vinculado ao feudalismo, essa relação do colonato, esse êxodo urbano, né, ele foi inclusive incentivado pelo Estado, as leis do colonato, né? Então, tu tem agora, com as invasões bárbaras, um processo de fragmentação desse todo que era unido, né? Tu tem agora, com as invasões bárbaras, uma ocupação dos vários povos bárbaros em várias regiões dessa grande estrutura romanizada, que tu tinha uma lei única, tu tinha uma língua única, tu tinha um todo mais ou menos coeso, tu tinha fluidez, né, dessas relações de transporte, tu tinha uma relação agora, que era una, agora tu tem um processo de fragmentação. Vários reinos, vários povos que lutam entre si, inclusive, por esses espólios romanos, inclusive, né? Tu tem agora uma relação de poder local, e antes tu tinha uma relação de poder geral com Roma. Agora tu tem relações que estabelecem contradições entre si, e Roma foi saqueada várias vezes. 476 é uma relação, uma data simbólica, né, para o fim de Roma e o começo da Idade Média, né, que alguns chamam de Noite de Mil Anos, né, é o começo desse processo todo. Mas Roma antes já tinha sido saqueada e foi saqueada outras vezes também, né? Tu tem uma diminuição, uma cidade que teve 1 milhão de habitantes, tu chegou na Alta Idade Média, ali no período começo da Idade Média, ter uma população muito pequena, né? Então era um cenário de caos, era um cenário de decadência. Né? Então essa que são as oposições. Eu queria fazer uma fala aqui sobre a questão do cristianismo, né? O cristianismo ele tem 3 fases, né? A primeira fase de perseguição, a segunda fase de tolerância pequena e a fase depois de religião oficial do Estado. Qual é a religiosidade romana? Os romanos tinham uma religiosidade muito ampla, e o que eles faziam? Eles, em geral, quando eles dominavam alguma região, aquele deus que era cultuado naquela região, ele era apropriado no imaginário coletivo ali. Ele era aceito como um desses deuses coletivos nesse grande panteão de deuses. Então os romanos eles eram muito místicos, né, e acreditavam em muitas deidades. Desde as deidades ou os deuses egípcios, passando pelos deuses persas, passando pelos elementos africanos de animismo, né, crença em pedra, desde a crença nos druidas, né, que eram vinculados aos europeus, né, às árvores, às florestas, as fontes, esses elementos, todos eles eram assimilados pelos romanos, né? Todos esses deuses eram assimilados pelos romanos, então os romanos tinham uma religiosidade muito ampla. Por que os romanos perseguiam os cristãos? Porque os cristãos se consideravam, né, uma religião do Deus verdadeiro, e também eles não aceitavam fazer parte do exército e não aceitavam cultuar os imperadores romanos como entes divinos. E nessa condição existia uma oposição aos cristãos por conta dessa chamada desobediência, né? Não querer participar do exército, essas outras coisas. Então eles foram perseguidos no começo fortemente, especialmente na primeira dinastia Júlio-Claudiana, né? Por Nero, por Calígula e outros mais, eram muito perseguidos aqui nessa primeira dinastia. Continuaram sendo perseguidos porque eram persona não grata nessa relação de aceitação dos outros deuses, né, e de negação de uma relação de poder local, né? Então a perseguição continuou.
teve um período curto de tolerância, né? De tolerância, especialmente depois com Diocleciano, depois com Constantino, estabeleceram o cristianismo como religião oficial do Estado. Aí nós temos, né, século III, século IV, uma relação onde os inimigos do Estado viram os inimigos da Igreja católica, cristã. E os inimigos da Igreja cristã viram os inimigos do Estado. Então tu tem um casamento dessas duas partes. Aquilo que era conhecimento religioso e leitura de mundo que não era vinculado ao cristianismo, eles foram banidos, né? Exemplo disso nós temos as várias estruturas religiosas do Egito, né? A Biblioteca de Alexandria, alguns dizem que foi incendiada para acabar com os conhecimentos pré-cristãos, né? A afirmação do movimento todo. Tem a construção das igrejas cristãs em cima dos templos religiosos, né? Na Grécia, em Roma, em outros lugares mais, próprio a Basílica de São Pedro foi construída em cima de um templo romano, né? A escola filosófica do Platão, que é a academia, foi fechada em detrimento de não se alinhar aos pensamentos cristãos. Então tu tem agora o fim do chamado cristianismo primitivo, que era desvinculado do Estado, e agora o começo do cristianismo, que era vinculado à Igreja Católica, que foi uma mistura de vários elementos, né? A gente precisa lembrar que o cristianismo ele apropria-se de uma série de elementos. Dentre esses elementos tem o sumo pontífice, que era um elemento da direção da religiosidade romana, que era um dos senadores que era escolhido sumo pontífice, né, para fazer a condução da religião oficial do Estado. Agora, né, o sumo pontífice vira o Papa, que é o vértice fundamental ali, e com ele que o imperador fala, né, para conseguir dialogar. Agora tu tem uma outra relação, né? Tu tem um novo calendário, que são assumidas uma série de datas que são datas pré-cristãs, né? O 25 de dezembro, a morte de Jesus, e tantas outras, né, elementos que são assimilados. O carnaval, que está vinculado à quaresma, né, e a questão da Sexta-feira Santa. Então tu tem uma série de elementos, né, vinculados a uma religião nova, que ela é híbrida, misturada com vários elementos, né? O Cristo originário, ele era um judeu que fez uma reforma no judaísmo. Agora tu tem novos elementos que se apropriam aqui, que são elementos vinculados a uma série de elementos romanos, e alguns deles, né, são pagãos, né? Mas lógico, ainda tem uma disputa entre a religiosidade cristã e o paganismo, né, que períodos depois estabelece um atrito muito forte. Mas também o cristianismo estabelece uma forma de uma ponte, né, cultural da antiguidade com a Idade Média. O cristianismo, ele mantém a língua latina como a língua oficial do Estado. O cristianismo, né, no mundo fragmentado, ele é uma possibilidade de ponte, né, desses vários povos. Depois, com a cristianização dos povos bárbaros, tu tem uma possibilidade de diálogo que se estabelece a partir disso aí. Então, assim, precisa ser analisado, né, à luz da história, não à luz das vontades, né, essa análise do cristianismo aqui, que é absolutamente importante nessa condição histórica aqui. E com o fim do Império Romano, nós começamos, então, a Idade Média, que vai de 476 até 1453, com o Império Romano do Oriente caindo, né, esse grande período de quase 1000 anos, né, que nós vamos estudar logo a seguir em história, certo, gente? Um grande abraço e sigamos firmes.